Olá, muito boa tarde. Apesar do forte calor das últimas semanas, o nível do Rio Negro ainda está acima da cota registrada no mesmo período do ano passado. Uma vazante mais lenta por interferência de fenômenos climáticos ou dentro da normalidade? Para responder esta e outras perguntas, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira, e também o meteorologista do CIPAM, Ricardo Dalla Rosa. Muito boa tarde aos dois, obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui conosco. Começo perguntando então, Marco Antônio, hoje a cota do Rio Negro, segundo a medição lá do Porto de Manaus, ainda está acima dos 24 metros. Mas em relação ao mesmo período do ano passado, essa cota está um pouco acima. No ano passado, nesse período, já estava em torno ali de 23 metros, 60 centímetros. Essa condição atual do nível das águas do Rio Negro é resultado de uma vazante mais lenta? É uma vazante que ela demorou para começar. Tivemos uma cheia que foi a quinta maior cheia já registrada aqui no Porto de Manaus. Isso também acabou influenciando, nesse período de entrada do verão, no nível do Rio Negro e também nos demais rios aqui da Bacia Amazônica. Agora, o fato dessa diferença ser pequena, se a gente comparar 2014 com 2013, são cerca de 60 centímetros. Mas se a gente comparar a cota do Rio Negro na data de hoje com o mesmo período de 2010, que foi a vazante recorde, são quase 7 metros de diferença. E, portanto, tem um volume de água muito grande do Rio Negro para garantir aí uma navegação para as pessoas. Ou seja, em outubro de 2010, a cota mínima foi de 13 metros e 63 13 metros e 63 e nesse período o Rio Negro atingia em torno de 17 metros de cota do rio. E hoje estamos ainda com 24 metros. Então, uma diferença muito grande. Estamos na metade do verão, o rio deve continuar caindo, mas dificilmente nós teríamos aí uma vazante acima da vazante de 2010. Tá, e o que pode ter contribuído, interferido aí para esse retardo na descida das águas? Principalmente a influência do Rio Madeira. Nos anos das grandes cheias de 2009 e 2012, o Rio Madeira ele se comportou de forma mediana. Este ano não, o Rio Madeira atingiu uma cheia excepcional. Ele foi uma cheia recorde, centenária. Isso acabou influenciando ali na região de Itacoatiara, onde o Rio Madeira deságua. O Rio Madeira acabou afogando ali o Rio Amazonas e provocando então um estrangulamento das águas. Isso acabou se refletindo no Rio Negro aqui em Manaus, na região do Careiro e depois no próprio Rio Solimões. E isso fez com que a cheia fosse maior do que nós podíamos esperar, atingiu ali a cota de 29,50 metros e também provocou o quê? Um represamento das águas. Isso fez então com que a cheia terminasse apenas no mês de julho, quando o normal é que ela termine no mês de junho. Tá. Agora, Ricardo, do ponto de vista meteorológico, este ano aí a gente está tendo a influência do fenômeno Laninha, El Ninho, desculpa. Isso também pode afetar o processo aí de descida das águas, porque o El Ninho ele reduz as chuvas aqui na região. Na verdade nós temos dois sistemas que estão influenciando decisivamente para o quadro chuvoso na nossa região. Um deles é o El Ninho. O El Ninho ele produz alterações na circulação que inibe a formação de nuvens e, por consequência, faz chover menos na região. Só que quando ele acontece nessa época do ano, ele tem uma posição um pouco mais ao norte. Então, a influência dele não está em cima das bacias dos principais tributários do Amazonas, vamos dizer. Mas contribui principalmente com aqueles rios da margem esquerda do Amazonas. No que diz respeito aos rios da margem direita, nós tivemos a influência muito desses sistemas de bloqueio que têm ocorrido com recorrência que a gente nunca observou antes, e períodos bastante longos. Esses bloqueios eles também atuam inibindo as chuvas na região. Eles favorecem a formação, como a gente tem percebido, de uma grande massa de ar quente, seco, sobre grande parte do Brasil, que inibe a precipitação na região. Mas, por outro lado, esse mesmo sistema favoreceu as chuvas sobre as calhas que conduziram as águas para o Rio Madeira. Então, nós tivemos uma interferência de fenômenos exatamente, também climáticos. Como a gente não tinha visto ainda, apesar de que a gente monitora essas condições climáticas na região amazônica,
num horizonte de tempo ainda relativamente curto. Mas a gente tem observado muitas coisas que têm chamado bastante atenção. Nesses últimos 10 ou 12 anos aí, nós tivemos as 2 maiores secas, as 2 maiores cheias, enfim, sistemas que a gente não estava acostumado aí a observar e que tem acontecido com alguma frequência, né? E esse até, inclusive, a gente não tinha observado antes. Esse comportamento que o Marcos se refere do Rio Madeira, eu não sei quando, talvez o Marcos possa dizer, mas quando que ele aconteceu num tempo passado, pretérito, antes dessa grande cheia que a gente verificou esse ano. Na verdade, para o CPRM, o Rio Madeira nunca trouxe grandes influências na bacia dos rios aqui da Amazônia. Pelo menos que a gente registrou da década de 80 para cá, o Rio Madeira, a contribuição dele para a cheia sempre foi pequena. A última grande cheia do Madeira foi em 1997 e tivemos uma cheia dentro da normalidade aqui para toda a bacia amazônica. Este ano não, o Rio Madeira realmente ultrapassou todas as previsões, e eu acho que eu diria que é uma cheia milenária, essa cheia que o Rio Madeira enfrentou, e acabou influenciando diretamente o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. E Ricardo, você falou aí desses bloqueios, né? São bloqueios atmosféricos, né? Até para a gente lembrar que teve um deles que foi muito longo esse ano, fez chover muito em algumas regiões, e lá na região sul, por exemplo, teve uma seca muito forte, né? O que pode estar provocando esses bloqueios atmosféricos? Olha, é difícil de dizer a etiologia dos sistemas, mas a gente conhece muito bem o mecanismo físico, os reflexos que ele... É a mesma coisa que o El Niño. A gente não sabe dizer ainda qual é a fonte do aquecimento ou a fonte do resfriamento no caso do Laninha. A gente conhece bem a física do fenômeno, sabe o que ele produz, aonde que os reflexos se dão, mas a etiologia lá, a origem, a gênese lá, o que produz aquilo ali não é bem conhecido, né? Existem algumas teorias, mas nenhuma comprovada cientificamente. Alguns falam em atividade vulcânica no oceano, outros falam em atividade no Sol, né? Mas não tem nenhuma comprovação científica ainda. De qualquer maneira, a gente está ainda aprendendo até os próprios reflexos dessa situação. Como o Marco falou, se é uma cheia milenar do Rio Madeira, quer dizer que esse fenômeno não foi observado em séculos antes dessa observação que a gente está tendo a oportunidade de presenciar nessa nossa nosso monitoramento atual, né? Até porque esse monitoramento acaba sendo muito recente, é questão de 100 anos, não passa disso. Aqui a maior série histórica dos rios que nós temos é aqui no Porto de Manaus, que é uma série que iniciou em 1902. O restante das estações tem entre 40 e 50 anos. Só que a história da Terra é uma história muito mais longa. E a história do Rio Amazonas é uma história um pouco mais curta, mas o Rio Amazonas tem 10 milhões de anos. Ou seja, se a gente quiser reconstruir os cenários do passado, o clima do passado, nós vamos precisar de coletar dados também desses rios, do comportamento desses rios nesse passado mais longínquo. Ou seja, essa série histórica do Porto de Manaus não consegue explicar o que aconteceu no passado e dificilmente vai explicar o que vai acontecer no futuro. Nós vamos ter que ampliar essa série histórica olhando os sedimentos dos lagos, que podem nos dar um bom indicativo do que aconteceu com a região no passado mais recente. E a partir de quando a gente pode esperar, então, o fim da vazante e o início de uma nova cheia? A vazante é que geralmente ela termina em meados do mês de outubro ou até a final do mês de outubro. Mas para esse ano, devido ao fator aí El Niño, que deve influenciar na diminuição das chuvas, talvez a vazante ela se estique um pouco mais, finalizando aí entre os meses de novembro e dezembro. Aí a partir daí é que começa a encher o rio de novo. Aí começamos um novo ciclo de cheia que vai culminar com o pico dela no mês de junho de 2015. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta a falar aí sobre a vazante, a condição das bacias hidrográficas aqui do estado. Não saia daí, a gente volta já já.
Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta, hoje recebendo o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira, e também o meteorologista do CIPAM, Ricardo Dalla Rosa. Bom, Marco, voltando a falar de vazante, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, como é que está a situação da vazante nas outras bacias aqui do estado? Hoje a situação na Amazônia é que todos os rios da margem direita do Rio Amazonas ou dos Solimões, os rios Juruá, o Purus e o Madeira, já estão em processo de vazante plena, quase atingindo já o seu nível mais baixo. Para a região central aqui da calha do Amazonas e os rios da margem esquerda, a vazante ainda está em evolução e, portanto, os rios devem continuar descendo num ritmo aqui para Manaus entre 12 e 13 centímetros diariamente, até atingir um valor mínimo ao redor aí dos 17, 16 metros, a depender aí da falta das chuvas. E a partir do ano que vem, o CPRM vai começar a monitorar aí mais 2 rios, né? Qual foi a necessidade dessa inclusão aí desses rios? Hoje nós monitoramos diariamente cerca de 20 estações cobrindo as principais calhas dos rios. E esse monitoramento é feito olhando ali a variação do nível diário do rio, olhando a régua que é instalada ali na margem do rio e que é observada lá pelo Ribeirinho, que é o nosso observador hidrológico. Mas também nós fazemos medições diretas no volume das águas. E essa medição é feita todos os meses, abrangendo ali a região de Itapeva, próximo a Coari, o Rio Purus, o Rio Madeira, o Rio Amazonas e o Rio Negro aqui próximo a Manaus. Agora, como aconteceu o fator Madeira esse ano, nos despertou a atenção de tentar entender qual é o comportamento dos outros grandes rios para as cheias, principalmente o rio Juruá e o rio Japurá, onde apenas nós monitoramos a variação do nível das águas e não temos assim informações diretas e sistemáticas sobre o volume que esses rios vêm transportando. E, portanto, a nossa intenção para o ano que vem é estender essa medição direta do volume das águas também para os rios Japurá e o rio Juruá. E com isso a gente consegue fazer uma previsão melhor da cheia. Tá. E o CIPAM também tem um projeto aí que está sendo estudado que pode ajudar nesse monitoramento aí das principais bacias do estado? Na verdade nós já fizemos algum monitoramento para as principais bacias urbanas e a ideia é ampliar essa nossa ação para as grandes bacias, né? Gerando modelos de previsão de elevação e descida dos rios das principais bacias da Amazônia, né? Esse projeto tem a participação também da CPRM, né? Ele está em análise pela nossa diretoria e muito provavelmente em breve ele deve ser startado e a gente vai começar a fazer então medidas, né? Reunir as informações e trabalhar essas informações para que a gente gere os modelos de elevação e de descida para as diferentes bacias, as principais bacias. Certo. Bom, e este ano um outro projeto aí em parceria CPRM e CIPAM foi a instalação da primeira boia oceanográfica aqui no Rio Negro, né? Como é que vem se desenvolvendo esse trabalho, esse estudo? Esse projeto foi uma iniciativa da parceria que temos aí com o CIPAM, né? Esse projeto, na verdade, é liderado pelo CIPAM, né? De instalar o quê? Uma boia meteorológica, uma boia oceanográfica, que é simplesmente ela mede a variação do nível das ondas. No oceano, ela é projetada para medir os tsunamis, né? Quando uma onda grande chega nos continentes. Aqui para o Rio Negro e Manaus, a ideia é correlacionar a entrada de tempestades na região e como ela provoca a altura na elevação do nosso banzeiro aqui no Rio Negro. E a gente hoje não tem uma medição direta sobre isso. Simplesmente é uma observação visual que o ribeirinho ou o comandante das embarcações realiza. Vendo a chegada das tempestades, ele já toma a precaução de, com o seu barco, ou mesmo para quem já está atracado, de amarrar ali os flutuantes e os atracadores. E a nossa ideia é o quê? Poder emitir um alerta de cheias para essa clientela, um alerta de cheias, não, um alerta de tempestades que podem gerar aí ondas ou banzeiros de 1 metro a 1,5 metros e que podem provocar sinistros. Existe a previsão aí de instalação de outras boias como essa? A princípio nós precisamos começar a aprender a trabalhar com essa informação, que é uma informação nova, né? Nós vamos fazer, evidentemente, a associação aí do campo de ventos com a ocorrência das ondas, né? Cruzando essa informação, a gente pode, aí, a partir então da análise dos fenômenos
poder enviar os alertas com alguma antecedência que permita, então, operações de segurança, tanto para as embarcações que estão navegando, quanto para aquelas que estão atracadas, que são também um problema relativamente sério, porque elas ficam se chocando, né? Então, as balsas, principalmente, é que nós temos... Acontece até alguns naufrágios. Exatamente. Nós temos aqui ao longo da costa aqui do Rio, né? Uma série de estaleiros ali que operam ali, que precisam de ter essa informação, né, com alguma antecedência para poder adotar as medidas de segurança para isso, né? E Ricardo, falando agora de tempo, né? Esse verão amazônico está dentro da normalidade, porque está muito quente, né? Bom, a gente já falou que o El Niño está aí, né? Na verdade, ele está dentro de uma relativa normalidade, né? Porque o El Niño, ele produz o que a gente chama lá de variabilidade climática. É uma coisa que vem, produz alteração no comportamento do clima, mas ele é temporário. Então, a gente espera que ele vá embora logo para que as chuvas voltem. Isso a partir de que mês, mais ou menos? Na verdade, a gente não tem uma previsão de que ele vai embora. A gente tem uma previsão de que ele vai ficar pelo menos mais 2 a 3 meses. O que significa que os próximos meses vão ser ainda secos e com temperaturas elevadas. Porém, a gente já tem nos próximos meses a chegada da zona de convergência intertropical e com isso vai vir mais umidade e as chuvas vão começar a acontecer com maior frequência. Claro que ainda abaixo do que normalmente acontece todo ano, né? Pelo menos até dezembro a gente ainda vai ter chuvas abaixo do esperado, não em toda a região, porque o El Niño estando atuando só ele, na metade do ano ele atua um pouco mais para o norte. No final do ano ele atua um pouco mais sobre a região. E a expectativa da gente é que ele até nas últimas semanas mostrou um pequeno declínio, né? É que ele possa ir. O que garante a gente dizer que pelo menos até dezembro nós ainda vamos ter influência dele, é que mesmo ele tendo ido embora, ainda permanece um efeito residual, porque ele altera as condições de escoamento. E o retorno à normalidade, ele não cessa exatamente ao mesmo tempo em que as TSM, a temperatura da superfície do mar, volta ao normal. Ou seja, existe ainda um efeito residual. E mesmo assim, com esse clima um pouco mais seco, com menos chuva, a gente está vendo lá o estado de São Paulo, por exemplo, tão preocupado aí com essa questão da crise da água. Aqui no Amazonas a gente é bastante privilegiado, né? Com certeza. Nós temos aqui grande riqueza de água na Amazônia, né? Até há pouco a gente estava conversando, o Rio Amazonas é responsável por 1/5 de todo o deflúvio de água doce em todos os oceanos do mundo. Só o Amazonas. Então, nós estamos numa região riquíssima, tem uma bacia hidrográfica riquíssima. Você anda por Manaus, por exemplo, você vê, claro, os nossos igarapés, eles estão poluídos, mas você vê uma rede hidrográfica riquíssima, igarapés para todo lado. Né? Então, é assim na Amazônia como um todo. Então, nós temos uma riqueza muito grande de água. É uma riqueza natural. O que não quer dizer que a gente não precise cuidar disso. Exatamente, né? É o que eu ia perguntar aqui para o Marco. O que você que entende um pouco mais aí de hidrologia, né? O que pode estar influenciando essa crise de água lá no estado de São Paulo? Eu acho que em São Paulo é uma questão estrutural. Lá não existe água disponível subterraneamente, porque lá é um ambiente de rochas duras e não existe possibilidade de armazenamento de água na região metropolitana de São Paulo. A saída foi o quê? Construir vários reservatórios que captam água de chuva e esses lagos fornecem água para a região metropolitana de São Paulo. Agora, existe uma limitação para você expandir esses reservatórios na periferia ali da cidade. Questão fundiária, às vezes questão até hidrológica. Então é preciso também considerar que as chuvas um dia vão faltar. É preciso ter um planejamento melhor do que foi feito até então. No caso de São Paulo, eu acho que as indústrias já estão pensando 2 vezes em se instalar ali pelo fator água, que deixou de ser um fator meramente de consumo humano para ser um fator econômico. As indústrias estão repensando se vão se instalar em São Paulo ou em outra região do país. Então eu penso que aqui a grande oportunidade que o Amazonas tem é de mostrar para o restante do Brasil, olha, aqui temos água em abundância, principalmente água subterrânea, porque quando a gente fala de 20% de água doce que escoa para o Oceano Atlântico, água superficial, porque água subterrânea nós temos pelo menos 5 ou 6 vezes mais volume de água do que isso. Ou seja, aqui, se deixar de chover por muito tempo,
o rio Amazonas vai continuar funcionando porque já chove aqui há milhares de anos e, portanto, os nossos reservatórios das águas subterrâneas são muito abundantes. Então, eu acho que é uma vantagem comparativa muito grande se a gente considerar a população pequena que ainda temos aqui e a grande população que existe na região de São Paulo. Pensando no Nordeste do Brasil, eu acho que também temos que imaginar já possíveis transposições. O rio Amazonas despeja ali no Oceano Atlântico 200 mil metros cúbicos de água por segundo e o rio São Francisco, no auge da cheia, ele despeja 2.000 metros por segundo. Ou seja, é possível pensar no futuro aí a médio prazo que haja uma transposição também do rio Amazonas que leve água ali para os nossos irmãos do Nordeste, porque ali a situação é muito pior do que a de São Paulo. Lá não chove e não existe água subterrânea. Então, mais realmente aqui, como o Ricardo falou, né, mais uma questão aí para se pensar e na preservação aqui dos nossos rios, né? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês. Agradeço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Para vocês aí de casa, uma boa noite. A gente volta, então, a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 6 da noite. Até lá, bom domingo.